Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver a importância de termos um campo conservativo. Lembra que no final da aula passada a gente definiu o que era um campo conservativo. Também aprendemos, dado uma família de potenciais ou um potencial, realmente mostrar que aquilo era um potencial para o campo. E também, dado um campo em que a gente já sabia que era conservativo, exibir uma família de potenciais. Então, tudo isso a gente viu na nossa aula passada. Se você perdeu essa aula, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa ver, porque é isso que você vai usar, né, para resolver os exercícios. Mas por que é importante a gente ter um campo conservativo, né? Então, vamos ver isso agora em detalhes nessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, olha só, pessoal, o resultado que diz é esse aqui, ó. Eu tenho um campo conservativo, e aí só já um parênteses, né? Você vai observar, professor, você está colocando no R2 e só vale no R2? Não, isso aqui vale em geral. Só que eu vou deixar bem claro para vocês verem que é bem simples isso aqui. A gente vai usar simplesmente uma coisa que a gente aprendeu lá no cálculo 2. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui um campo conservativo, e φ, se ele é um campo conservativo, a gente tem uma função potencial, né? Que é um campo escalar, que vai do mesmo domínio, né? De modo que o gradiente de φ é igual a f, né? E aí, por isso que esse campo também ele é chamado de campo gradiente. Mas a gente ainda não disse porque ele é chamado de campo conservativo, né? Por que tem esse nome? A gente vai ver isso nessa aula. Olha só. Aí agora a gente tem o seguinte, ó. Eu tenho uma curva gama que vai de AB em ômega, né? De classe C1. Então, a integral de linha sobre essa curva, ela é simplesmente ó, o potencial aplicado em gama de B menos o potencial aplicado em gama de A. Ou seja, o que é que esse resultado está falando para a gente? Ele está dizendo que, de fato, ó, isso aqui eu posso simplesmente colocar o B aqui. Ó. No lugar desse gama de B, eu posso colocar o B, que é o ponto final, e aqui o ponto A. Ou seja, esse resultado está dizendo que a integral de linha ela independe do caminho que a gente está considerando, tá certo? E quem ficar aí até o final dessa aula, eu vou dar uma dica aí com relação a como é que isso aparece nos exercícios, nas provas, como é que eu sei que eu vou usar isso aí. Então fica ligadinho que eu vou dar essa dica aí ainda nessa aula. Então olha só. Então, como é que a gente mostra isso, professor? Que a integral de linha é simplesmente φ aplicado no ponto final menos φ aplicado no ponto inicial. Então vamos lá. Primeiro, vamos lembrar da definição, né? Então vamos fazer aqui essa prova desse resultado e você vai ver que você sabe fazer isso. Coisa bem simples, olha só. Só vamos usar a definição. Qual a definição de integral de linha? Vamos lá aqui, que o outro pincel estava pingando tinta aqui, mas vamos lá. Então, qual a definição, né, de integral de linha? Bem, a definição é essa, né? A integral sobre gama de f de gama. Isso aqui é a integral, né, de A até B, de f composto com gama de t, interno, gama linha de t, dt. Não é isso? Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o fato de f ser um campo potencial para a gente substituir ele pelo gradiente de f. Tá certo? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que integral de A até B do gradiente de φ aplicado em gama de t, interno, gama linha de t, dt. Pronto. E agora, professor, o que é que a gente vai fazer? Agora, olha só, a gente vai usar os nossos conhecimentos prévios para identificar isso aqui como uma derivada de uma função de uma variável real. Que função é essa? Essa aqui já está me dando um indicativo. Ó, eu vou pegar essa função aqui, ó, φ composto, né, ó, com gama de t. Tá certo? Observe que essa função, como o gama está definido nos reais, essa função ela vai dos reais, né? Na verdade, ela está até definida do intervalo AB, e ela está caindo nos reais. Por quê? Porque a imagem de φ também são os reais.
Então, eu tenho uma função que vai da reta na reta. E o que eu estou interessado em saber é quem é a derivada dessa função com relação a t, tá certo? Eu quero derivar essa função aqui, que é a função da reta na reta, com relação a t. E vocês sabem fazer isso aqui. Agora eu vou fazer de um jeito que fique bem claro e vocês vão lembrar. Ah, professor, realmente eu assisti essa aula sua. Olha só. Como é que a gente vai fazer para derivar isso aqui? A gente lembra da regra da cadeia que a gente aprendeu? Da árvorezinha? Pronto, é simplesmente isso. Olha só. Aqui a gente tem o quê? A gente tem que φ é uma função que depende de quantas variáveis? Por isso que eu peguei aqui no R2, que é justamente para ficar menos cálculo, certo? Bem, ela depende de duas variáveis, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. X, Y. Tá certo? Só que essas variáveis, eu estou aplicando elas aonde? Eu estou aplicando justamente... Olha só, deixa só ficar mais claro aqui para você. Quem é essa função aqui, né? Ó, é essa derivada que a gente quer calcular. Mas para ficar bem mais claro para você, φ é uma função x de t. Essa função aqui, né, ó, que a gente está considerando, é φ aplicada em x de t, y de t, né, que são as coordenadas de gama. Então, é essa função aqui, ó, que a gente está querendo derivar. Então, coloquei assim para ficar mais claro. Então, ó, φ é uma função que depende inicialmente de quem? De x e de y. E x é uma função que depende de quem? X é uma função que depende de t. Y também é uma função que depende de t. Pronto. Aí agora a gente quer derivar φ com relação a t. Isso aqui a gente aprendeu lá na regra da cadeia. Então, a derivada, né, de φ de gama de t, que é essa função aqui que a gente está considerando, ó, lembra, eu derivo nos ramos, né? Então, aqui fica ó, a derivada de φ com relação a x, derivada de x com relação a t. Derivada de φ com relação a y, derivada de y com relação a t. Né? E quando a gente muda os ramos, fica uma soma. Né? A gente aprendeu isso. Então, olha só. Essa derivada aqui vai ficar quem? φx vezes dx dt. Mudou o ramo, soma. φy vezes dy dt. Só que olha só, φx e φy são justamente as coordenadas de quem? Do gradiente de φ. E a derivada de x com relação a t e derivada de y com relação a t é exatamente as coordenadas de gama linha. Né? Vou escrever aqui só para você visualizar melhor. Vamos lembrar. Ué. Que o lápis abriu. Vamos lá. Então, quem é o gradiente de φ? Lembra? O gradiente de φ é φx, φy. E quem é gama linha? Gama linha é x', y'. Pronto. Observe que o que eu tenho ali é justamente o produto interno ó, do gradiente de φ por gama linha. Ficou φx vezes x', que eu estou representando aqui por dx dt, φ mais φy, y', que eu estou representando por dy dt. Tá certo? Então, na verdade, ó, essa derivada aqui é exatamente o que a gente tem aqui ó, no argumento da nossa integral. Tá vendo? Pronto, então é só a gente fazer isso. Olha só. Logo, a gente tem que a nossa integral sobre gama de f de gama, isso aqui é a integral de a até b de d dt, aqui faltou o dt, né? De φ de gama de t. dt. Pronto, eu estou integrando em t e derivando em t. Uso o teorema fundamental do cálculo. Isso aqui fica simplesmente φ de gama de t aplicado em b, menos φ de gama de t aplicado em a. Então, fica φ aplicado em gama de b, menos φ aplicado em gama de a. Tá vendo? Então, provamos simplesmente usando uma coisa que a gente já sabia, né? Que era usando a regra da cadeia aqui para derivar. Tá bom? Beleza. Então, a gente sabe aqui, né? Está dizendo o quê? Que se um campo é conservativo, então, né? A gente tem que
a integral de linha ela independe do caminho, tá bom? E aí olha uma observação. Quando a gente considera um caminho que é fechado, por exemplo, se eu tiver um campo que é conservativo e estou trabalhando a integral de linha numa circunferência, que é um caminho fechado, o que é que acontece? O gama de B é igual ao gama de A. Então a integral de linha em campos, em curvas fechadas, né, em caminhos fechados, é zero, tá bom? Então vamos observar um pouquinho mais sobre isso. Vou só apagar aqui o quadro para a gente observar melhor. Então, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, né? Ó, quando a gente está com integral de linha sobre uma curva fechada, e aí a gente também, vocês vão ver nos livros, né? Muda um pouquinho a notação. Então, sempre que você se deparar com o símbolo da integral, com essa bolinha aqui, né? Com esse círculo, isso diz para a gente que essa curva aqui é uma curva fechada, tá? Bem, em particular, a gente tem que o gama de B é igual ao gama de A. Então, a integral de linha sempre vai ser zero nesse tipo de situação, tá certo? Agora vem o bônus para quem ficou até o final da aula, que é o seguinte. Como é que isso aparece nos exercícios, professor? Como é que eu posso utilizar isso aí, né, na hora que eu estiver fazendo uma prova ou uma lista? Aí olha só. Nos exercícios em que é pedido para você calcular a integral de linha, tá? E não é dito quem é a curva, sempre que isso acontecer, é porque o seu campo ele é conservativo. Não foi dito para você qual é a curva. Então, basta você, né, mostrar que aquele campo é conservativo, e aí se a curva for fechada, então a integral de linha é zero, tá certo? Agora tem um outro detalhe aqui importante que eu também quero contar para vocês. Existe outro tipo de exercício que a curva não é fechada. Aí você diz, quando a curva é fechada, a integral de linha é zero. Agora, e se acontecer o seguinte, por exemplo, eu pego uma situação dessa mesmo aqui. Eu estou com um ponto A e um ponto B aqui, tá? E o exercício ele lhe dá um campo e pede para você calcular o trabalho realizado, né, por essa força para uma partícula que se movimenta de um ponto A até um ponto B. Aí você diz, como é que eu vou fazer? O campo não é fechado. Eu só sei que se o campo é conservativo, então a integral de linha vale zero, né? Mas quando não é fechado, como é que eu vou fazer? Aí olha só que agora é que está a dica, viu? Quando o campo é conservativo, e aí isso que vem a importância que eu falei aqui para vocês. Qual é a informação? Porque às vezes qual é o problema aqui? Às vezes a gente só grava essa informação aqui, ó, que é a integral de linha. Quando o campo é conservativo, a integral de linha num percurso, numa curva fechada, é zero. E aí você perde o resto da informação, que é o quê? Que, na verdade, o que a gente mostrou aqui é que a integral de linha ela independe do caminho. Então, pessoal, se ela independe do caminho, o que é que eu posso fazer? Qual é a curva mais simples da gente descrever? Não é uma reta? Então, basta você pegar a reta que vai de A para B. Pega essa curva aqui. Você sabe parametrizar, porque você vai ter as coordenadas de A e vai ter as coordenadas de B. Tá certo? Então, você agora pode calcular a integral de linha tranquilamente, desde que você saiba que esse campo é conservativo. Aí você diz, professor, mas eu vou ter que calcular o potencial, eu tenho que encontrar a função potencial para depois fazer esse cálculo aqui. Aí veja só, isso aqui vão ter dois caminhos. Se você achar o potencial, basta você aplicar φ de B menos φ de A. Então não passa por esse caminho da reta. Agora, se você já souber que F é um campo conservativo, aí você pode considerar a reta e não precisa achar o potencial. Tá certo? Agora, se você quer ver em detalhes isso aqui que eu falei, tá bom? Então, deixa aí nos comentários pedindo, professor, faz de fato aí um exercício desse tipo, mostra essas duas possibilidades, porque aí a gente vai poder escolher qual o caminho que a gente acha melhor para percorrer, tá? Então, olha só, se você quer isso, deixa aí nos comentários. E um outro detalhe, que é o seguinte, lembra que eu falei aqui, se a gente já sabe que F é um campo conservativo. Então,
Professor, tem como a gente saber que um campo é conservativo sem encontrar a família de potenciais? Tem sim. E se você quer saber em detalhes essa condição, é só assistir esse vídeo aqui, ó, que está aparecendo, que você vai saber. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.